Olá pessoal, tudo tranquilo com vocês? Tudo bem? Então a professora vai estar explicando para vocês o assunto da língua portuguesa que vocês têm lá sobre crase. Tá? Nós temos que saber que a crase dentro da língua portuguesa, assim como outros acentos, exigem regras. E a gente sempre brinca, regras têm que ser seguidas porque senão não dá certo. É que nem regra de trânsito. Você está dirigindo, você tem que seguir a regra. Quando não se segue a regra, pode-se ter consequências. Dentro da língua portuguesa não é difícil, e aí a gente brinca mais por consequências. Sim, nós vamos escrever de forma que não é a forma correta, tá? Então, a crase, nós temos o artigo a com o acento agudo ao contrário, tá? Aí nós temos lá, ó, temos uma pequena tirinha lá. A letra A, onde você vai? À praia, vou ver a crase. E este é o caminho do campo. Ao campo eu não vou. A crase me quer à meia-noite em frente à orla para um bife à parmegiana à luz da lua. Às vezes as crases são muito exigentes. Então vocês vejam quantas vezes a crase apareceu ali. Então esse momento, quando que ela vai aparecer, como que ela vai aparecer, que eu vou estar explicando para vocês. Então ela tem alguns momentos que ela vai aparecer. Então a crase, o que é a crase? É a função, quer dizer, a junção da preposição a, exigida pela regência do verbo, ou do artigo indefinido a. Os artigos a gente tem que lembrar que eles são definidos e indefinidos. Nesse aqui, definidos. E os pronomes demonstrativos, aqueles que demonstram aquele, aquela, aquilo, tá? Então a gente vai ter a exigência da crase, não pronomes demonstrativos. A crase é indicada pelo acento grave ao contrário, tá? Ou popularmente chamado o grampinho. Então, a crase ocorre aonde? Primeira coisa ali, artigo definido, a e as. Por exemplo, refiro-me a prova de ontem. Nesse caso, vai crase. Prova é um artigo, um substantivo feminino, tá? Então, ele vai crase. Vocês vão ver que mais pra frente, quando é masculino, não vai haver crase. Pronomes demonstrativos, aquele, aquela, aquilo. Assistirei a aquela peça. Assistirei a aquela peça. Então, nesse caso, quando a junção desses dois a, também vai crase. Pronomes demonstrativos, a e as. Encaminharei o livro a meninas. Nesse caso, encaminharei o livro às meninas. Vai crase. Regra bem prática para vocês entenderem. Então, ali, muitas vezes, a hora que a gente vai fazer, fica meio confuso. Mas tem uma outra regra. Para estabelecer o encontro de a, preposição com o artigo a na regência, troque a palavra feminina por uma masculina. O que é fazer essa troca? Por exemplo, ó, se antes da palavra masculina aparece ao ou aos, use crase antes da feminina. Por exemplo, ela foi à feira ontem. Se eu conseguir fazer a troca assim, ela foi ao mercado, quando eu conseguir fazer a troca desse a por ao, vai crase. Se antes da palavra masculina aparecer apenas as ou os, não usa crase. Por exemplo, ó, os jogadores visitaram a cidade. Os jogadores visitaram, eu não consigo fazer a troca por ao cinema. Não fica com sentido a frase, então fica sem sentido, perde sentido. Então, quando ele faz essa troca por o, não consigo fazer ao, então não vai crase. Outra coisa, o momento que ocorre a crase, nas locuções adverbiais femininas. O rapaz saiu à tarde e chegou à noite. Tarde e noite são femininas, tá? São locução adverbiais de tempo. Ela foi à feira, depois ela venderia. Nesse caso, são locuções adverbiais do quê? De lugar. Então, também são femininas, também admite crase. O governador viajou às pressas. Esse aqui é um advérbio de modo, tá? Então também admite crase. Atenção, tá? Nesse caso aqui, que eu vou citar agora, é facultativo. O que é facultativo? Pode ou não pode entrar crase? Não vai ter problema se não colocar, e se colocar, também não. Locuções adverbiais femininas de instrumento, a crase é facultativa. Ó. O pai saiu sem fechar a porta, a chave. Essa chave é um instrumento que ele está usando. Chave é feminina. Pode colocar crase, como não pode, não precisa, tá? Pode, como não pode. Outro caso aqui que nós temos, locuções prepositivas formadas por a, mais a palavra de, feminina, de. Por exemplo, meu amigo conseguiu ser aprovado a
custa de muitos esforços. Nesse caso, como ele foi, custa é feminino, e ele tá fazendo uma locução prepositiva, ele vai crase. Ele saiu à procura de ajuda. Então, nesse caso, de novo, tem uma locução prepositiva, então ele vai crase. Locuções conjuntivas, formada por a, palavra feminina, vejam de novo, feminina, e mais o que. Nesse caso, a cidade se acalma à medida que escurece. Então, quando eu tivesse a palavra à medida, ele vai ter crase. A proporção também, ó, a proporção que chovia aumentava os buracos na rua. Então, nesse caso, também vai crase. Uma outra coisa que vai crase, quando eu estiver falando da moda, a maneira, tá? Ele vai crase. Então, ali, por exemplo, usava cabelo a Luís XV. Ele está se referindo a um rei da França que usava os cabelos meios um tanto quanto diferentes, extravagantes para a época. Então, ele está se referindo a uma pessoa, a um modo dele fazer. Então, nesse caso, vai crase. Escrevia Drummond. Ele está se referindo que é a moda Drummond. Como o Drummond escreve, tá? E ele está se referindo a Carlos Drummond de Andrade. Então, também vai crase. Facultativa crase. Quando que é facultativa crase? Quando antes de pronome possessivo, tá? Nesse caso, vai ou não vai? Ele se refere à minha mãe, ele se refere à minha mãe. Tanto faz se colocar ou não. Antes do nome de mulher, feminino de novo, também é facultativo, tá? Eu me referi a Maria. Tanto pode ir como não. Também é facultativa depois da palavra até. Todos os alunos foram até a escola. Eu posso colocar a crase, como eu não preciso também. Não ocorre crase, quer dizer, não vai ter esse acento, antes de nomes masculinos. Por isso que eu estou frisando tanto no feminino. Ele adora andar a cavalo. Cavalo, mas não é feminino, é masculino, então não vai crase. Ele prefere andar a pé, é masculino, pé ou pé, então não vai crase. Antes de verbo também não vai crase, ó. Assim se saíram, começaram a correr. Se eles começaram a correr, não vai crase também. Antes de pronomes que não admitem artigo, pronomes pessoais, tá? Porque antes deles não se usa artigos. Todos se dirigiram a ela. Se a gente, por exemplo, tem uma outra regrinha que vocês vão ver ali, se eu conseguir fazer a troca também, ó, todos se dirigiram para a ela, não fica também, então não tem crase. Pronomes de tratamento, não vai crase, ó, dirige-me a vossa excelência para despedir-me, não vai crase. Pronomes de tratamento, dona, senhora, senhorita, tá? Pelo fato de admitirem o artigo a, no caso, admitem também a crase. Nada disse a senhora. Nesse caso, como eu estou me referindo ao pronome de tratamento, vai crase. Quando o e a, sem o s, aparecia antes de uma palavra no plural, ele se dirigia a pessoas estranhas, então não precisa. Em expressões com palavras repetidas, também não. O tanque se encheu gota a gota. O tanque se encheu dia a dia, também não vai. Antes de palavras casa, terra, distância, quando determinadas, vai crase. Voltei à casa de meus pais. Fiquei à distância de 10 metros. Fomos à terra de meus avós. Nesse caso, ele está se referindo a palavras a determinadas, tanto casa, terra e distância, então ele vai crase. Antes de pronome demonstrativo, sempre que o regente admitir o a. Os pronomes demonstrativos, aquele, aquela e aquilo. Então, ó, essa camisa é igual a aquela que você ganhou. Então, vai crase, ó. Ninguém se referiu a aquele erro, então vai crase também. Antes de nomes de cidade, que não admite o feminino, sem especificar, tá? Eles preferem ir a Paris. Fui a Curitiba visitar meus avós. Nesse caso aqui, ele não está se referindo a um local, tá? Quando ele se referia, ó, fui a Curitiba de Dalton Trevisan. Nome específico, nesse caso, vai crase, ó. Volto da Curitiba. Fui a Curitiba, volto da Curitiba, não vai crase. Fui a Belém, volto de Belém. Aí a gente vai ter uma outra regrinha que vocês vão ver mais na frente. Atenção,
Quando o nome da cidade apresenta um específico, ele passa a admitir artigo e, nesse caso, pode ocorrer a crase, desde que um termo regido, né, regente, exija a proposição A. Eles pretendem ir a fascinante Paris, tá? Eles pretendem voltar da fascinante Paris. Quando eu consigo fazer esse troca pelo A por da, crase A. Dica prática ali, é isso que eu tô falando agora da dica. Diante do nome do lugar, pense assim, ó. Quando eu vou e volto de, crase para quê? Quando eu vou e volto da, crase A. Isso aqui é uma regra bem pertinente, que ó, vou a Brasília, volto de Brasília, crase para quê? De, crase para quê? Vou à África e volto da África. Vou à África e volto da África, crase A, tá? Vou e volto da, crase A, tá? Então, nesse caso, essa regra é bem importante vocês lembrar dessa forma que vocês conseguirem fazer. Pode ocorrer crase entre a proposição A e os pronomes relativos, a qual e as quais. Essas são a finalidade às quais se destina o projeto. Seria aquela, a jovem a qual você se referia. Também vai crase. Quando a gente está se referindo a horas, tá? A regra prática. Substitua a hora por meio-dia, se der meio-dia e meia, a crase. Se não der, esqueça a crase. Observe, a transmissão começa às 6. A transmissão começa ao meio-dia. Nesse caso, foi crase, ó. Mas o erro foi identificado pela reportagem após as 14 de ontem. O erro foi identificado, desculpa, 14 não, às 19. O erro foi identificado pela reportagem após o meio-dia de ontem. Então, vocês estão vendo que eu consegui fazer a troca ali, tá? Em 5 casos, porém, não há crase, que acompanhamos horas, tá? Até, após, desde, entre e para. Os ingressos serão vendidos até às 18. Quando aparecer até, após e desde, não tem crase. Há uma lei que proíbe a prática esportiva na praia entre as, também não vai crase. A sessão estava marcada para as 20 horas. Então, quando eu estiver se referindo dessa forma, não vai crase. Aqui tem um resuminho disso tudo que eu falei para vocês, aonde é usado as crases, tá? E aí, a gente pode estar lembrando disso daqui para poder responder os exercícios depois, tá? Espero que vocês tenham entendido, são bastante regras para vocês estarem entendendo sobre crase, tá? Então, desejo a todos uma boa semana, uma boa aula e até a